Então, pessoal, aqui ó, a visita de Tarsila, de Mário e Oswaldo aos mineiros, em 1920 e poucos. Aqui ó. Uma das coisas mais importantes para a vida do nosso grupo, que é os grupos modernistas de Minas, foi a visita, logo depois da Semana Santa de 1924, da caravana paulista que andava descobrindo o Brasil depois do carnaval passado no Rio de Janeiro. Em Minas, ela entraria para São João del Rei e sairia para Congonhas do Campo. Belo Horizonte estava no itinerário. Tive notícias do grupo na Rua da Bahia, por causa do Drummond, que estava convocando visitantes para irem ver os paulistas no Grande Hotel. Avisaram todos, mas à noite só comparecemos a Maleta Poeta, Martins de Almeida, Emílio Moura e eu. Fizemos-nos anunciar e subimos para uma espera comovida no salão de cima. De repente, vimos entrar com passo apressado e ágil, vindo do corredor que dava para a ala de quartos dos autos do Paraopeba, a figura escanhoada, arrumada e escarolada de um imperador romano de olhos verdes. Era Oswaldo de Andrade, sofregamente perguntando: "Quais são vocês?" Respondemos, cada um anunciando sua graça, e a conversa ia começar quando, pela mesma porta, deram entrada 6 pessoas. Um menino de uns 10 anos, 2 senhoras, 3 homens, 2 disputando a altura e um mais baixo, tipo estrangeirado, é que faltava o braço direito. Eram Oswaldo de Andrade Filho, Nonê, Dona Olívia Guedes Penteado, Tarsila do Amaral, Godofredo Guedes, Mário de Andrade e o suíço francês Blaise Sandra. Dona Olívia Guedes Penteado, chamada por Mário de Andrade Manacá e Nossa Senhora do Brasil, tinha na época da viagem a Belo Horizonte uns 52 anos. Nascera 12 de março de 1862, filha dos barões de Pirapitingui, José Guedes de Souza e Dona Carolina Leopoldina de Almeida Lima. Entroncava, assim, na aristocracia cafeeira, no quatrocentismo e na plutocracia paulistas. Justamente o que fizera hesitar Mário de Andrade no princípio, como ele conta numa carta a Manuel Bandeira, em que lamenta estar sempre entre ricaços. Preciso largar dessa gente, mas como? Se são os que amam, os que me amam. E não é possível inculpá-los de qualquer coisa. A essa época, Dona Olívia estava viúva há 10 anos. Perdera o marido, Inácio Penteado, a 8 de fevereiro de 1914. E assim como Mário, quem poderia vê-la sem deixar de amá-la? Jamais vi pessoa destilar tanto encanto quanto essa senhora. Fisicamente não era muito alta e compensava essa estatura mediana, usando penteado que levantava os cabelos fortes, ondeados e grisalhos. Tinha um rosto oval, maçãs e queixo, bem traçados, nariz aquilino sem ser grande, boca admiravelmente desenhada, lábio superior gênero arco de cupido, e sobretudo tinha os olhos que Deus lhe deu. Eram negros, líquidos, brilhantes, movediços, expressivos e seguiam. Melhor, faziam eles mesmos sua mímica, de que todo o resto da fisionomia era apenas traço acessório. Rio melhor e mais discreto, os rios, andava bem, pisava bem, sentava bem, e nessa hora sempre sua mão ficava enrolando, desenrolando um enorme sotoar de pérolas que lhe vinha do pescoço à cinta. Falava baixo e algodoado e parecia se interessar profundamente por nossas histórias e histórias. Logo a roda formou sub-rodas e num canto do salão ouvimos de Oswaldo detalhes sobre Dona Olívia. Não, ela não tomara parte na semana, pois nessa ocasião estava na Europa. Morava em casa famosa, a Rua Conselheiro Nébias, demolida em 1943, e onde está hoje o Hotel Comodoro. Essa senhora de vastíssimos cabedais e a mão de Oswaldo de Andrade parecia fazer rolar pilhas de esterlinos enquanto nos confiava as possibilidades da rica dona. Só se converteram ao modernismo ainda agora, depois de sua viagem à Europa em 1919 e em 1923, de quando datava seu convívio com ele, Oswaldo, com Tarsila, Paulo Prado, Picasso, Leger, Romero Brancusi, a turma da Academia Lyoté. Tornara-se amigo de Brecheret e Villa-Lobos, e vendo que o ambiente de sua casa, cheio de pintura clássica, porcelanas, rococós, tapetes persas, petit point e Albussons positivamente não fazia ambiente para o escandaloso Leger que trouxera da Europa, amenajar as antigas cocheiras de Conselheiro Nébias no pavilhão moderno que frequentavam seus novos amigos de São Paulo e Rio de Janeiro em dias e noites que ficaram famosos na crônica da arte paulistana.
Já a aristocracia local continuava a ser recebida para os chás das terças-feiras, na sala de jantar da casa, na mesma decoração clássica frequentada por Alberto de Oliveira e Aloysio de Castro quando ia a São Paulo. Havia, assim, nas relações da dona da casa, a preocupação da grande dama que não fazia desampere, mantendo de um lado a arte acadêmica e do outro Ronald de Carvalho, Ribeiro Couto, Eugênia e Álvaro, Dona Graça, Renato Almeida. Vi essa perfeição de Dona Olívia se distribuindo quando, terminada a excursão a Minas, fomos levá-la à estação, dois grupos adversos. De um lado, o governo representado por Melo Viana, Augusto Mário, Daniel, Alfredo Sá, Noraldino, Côté Ambisson, e do outro lado, a tropa entre desferrados, nefelibatas e futuristas, Côté Cocheira. Mas Oswald continuava, tinha estado em São João del Rei, Divinópolis, Ouro Preto e Mariana. Agora em Belo Horizonte, onde fariam peão para Sabará e Lagoa Santa. Depois iam-se por Congonhas do Campo e pelos Profetas. Era abril. Dona Olívia viajava em companhia de um genro, aquele altão que está conversando com Emílio. Chama-se Gofredo Teixeira Leite da Silva Teles. Tem 36 anos, casado com sua filha Carolina. O Oswald cintilava conversando. Nós ouvimos tomados da maior admiração. Admiração por ele, por nós mesmos, de estarmos nos entretendo ali, como no momento, a maior expressão do modernismo. Era Oswald de Andrade, do nome todo Zé Oswald, Inglês de Souza Andrade, filho de Zé Nogueira de Andrade, e depois Inês Inglês de Souza de Andrade. Quando ele disse que o pai era mineiro de Banha-Pendi, entendi dizendo que tinha ascendência na mesma cidade. Logo começamos a puxar nomes, casos, gerações e acabamos nos descobrindo primos. Ele nunca mais esqueceu disso e contou o caso num de seus telefonemas ao Correio da Manhã. Não foi sem ser de propósito que descrevi a entrada de Oswald na sala do grande hotel como vulto um imperador romano. Realmente ele tinha, no todo maciço, alguma coisa de tribunícia, proconsular, imperial e estatuária. Olhar de conjunto possuía longínquas analogias com o futuro, abaporou o antropofágico de Tarsila e dava a impressão de diminuir de baixo para cima e de aumentar de cima para baixo. Tinha a cabeça relativamente pequena, cabelos abertos ao meio, enquadrando fronte curta. Há retratos posteriores que mostram testa maior, já era aquela dos cabelos maduros e entradas inexistentes nas fotos de mocidade. Vinha daí o nariz sinuoso que está perfeitamente representado no óleo de Tarsila, que é a sua melhor imagem de mocidade. Boca forte, desenhada, larga e ridente. O queixo, pescoço e nuca de busto romano. Era possante e, quando conhecemos, estava na força do homem, e exatamente nos 34 anos, nascido a 11 de janeiro de 1890. Em 1908, tinha concluído suas humanidades no ginásio São Bento e dotado da vocação da aventura, 2 anos depois, foge de casa, das ordens da mamãe, e vai para o Rio, onde assiste, vibrando, os bombardeios e a vitória de Pio da revolta ao Almirante Negro. Mas fica-lhe o gosto da rebeldia. Toda a variada iconografia que possui de Oswald, tirada de jornais e revistas, mostram-nos sempre com o ar imutável que ele conservaria, da extrema mocidade à maturidade sólida. Só começa a mudar quando a doença inicia seu trabalho de escultora terrível. No mais, é um mezarrão de olhos verdes e riso triunfal, exuberante de gestos, largo de ideias, amante dos grandes vinhos, das comidas planturosas, das boas mulheres, da poesia e da vida fortemente vivida. Àquela época, já raptara, fugida e estava no 3º casamento. Era admirável. Passaria anos sem vê-lo até reencontrá-lo no gabinete de Rodrigo Melo Franco Andrade. Quase 15 anos depois de Belo Horizonte. Podia ser aplicada a própria frase que ele escreveu em Estrela de Absinto. Não envelhecer apesar de tudo, nem sequer se sentir adulto. Dentro de um imutável fundo de adolescência, gritava que era preciso sofrer, viver, morrer, seguir a lei férrea do mundo. Era assim, morreria, assim, sem envelhecimento ou senilidade. Mas voltemos ao grande hotel. De sua conversa ia se vendo o que ele já fizera e dizia rindo. O início no jornalismo de 1912, sua viagem à Europa antes da Primeira Grande Guerra e seus primeiros contatos literários, a volta casado com a senhora francesa, o livro de estreia escrito e rasgado. Em 1917, ano do conhecimento com Mário de Andrade e Cavalcante, do casamento em extremos, como anomalista, bacharelado em Direito,
da oratória no Centro Acadêmico 11 de agosto, da descoberta de Bexeredas, investida contra o Lobato em defesa de Anita Malfatti. Já era o modernismo de que ele anuncia um grupo existente atuante em 1920 e 1921, época em que lança Mário de Andrade. Sempre conheceria Oswald dentro desse entusiasmo. Só comecei a assistir sua queda depois dos anos 40. Foi quando tive a ocasião de examiná-lo, verificar as altas de sua pressão e a gravidade de seu diabetes. Como eu ia dizendo, Oswald Andrade falava sem parar, e agora era o relato dos dias gloriosos da semana. Aliás, se me notaram cheio de vida, lutaria contra a doença num corpo, a corpo semelhante ao que despendera para escrever sua obra até aquele momento, e ao que despenderia no seu gigantesco trabalho posterior. A terminação da trilogia do exílio, a composição de Pau-Brasil, a adesão ao Partido Comunista, a ruptura com o mesmo, o lançamento de Um Homem do Povo, da revista Antropofagia, com Raul Bopp e Alcântara Machado, a luta contra a geração de 45, concurso para a Universidade de São Paulo, sua vida docentes, casamentos sucessivos com Tarsila do Amaral, Patrícia Galvão Pagu, Julieta Bárbara e as âncoras, enfim, as âncoras soltas, Bahia abaixo, na quietude da Angra, Maria Antonieta de Alckmin. Cânticos dos cânticos para a flauta e violão. Ainda, as memórias sentimentais de João Miramar, os padecidos manifestos, as viagens, as reformulações de pensamento, os contatos com Picabia, Aragon, Breton, Desnaux, Perret, Éluard, Ernst, Wildhack, Barron, Picasso, Soupeau, Zara e com os demônios dadaístas. Atividade de filósofo, ensaísta, jornalista político, as prisões. Uma delas como sedutor e outra, armado de chicote, disposto a conturbar uma posse na Academia Brasileira de Letras. Sua percussão dos hippies, ele foi o primeiro, no sacrifício pessoal aparentemente inútil, mas na eficácia de sua desobediência gandiana. Sua candidatura com carta de desafio à referida Academia Brasileira de Letras, da qual ele pensava o pior possível. E não podia deixar de ser assim face à instituição respeitável e insensata. Compreendo a atitude de Oswald, porque esta Guarda Nacional intermitente de nossa literatura me fez lembrar grave senhora de Juiz de Fora, cuja história conheço por minha mãe. Era uma flor de virtudes, um modelo de qualidades excelsas enquanto sóbria. Não havia pessoa mais stiff e dignified enquanto não se dava a bebida, porque aí mudava a personalidade, ia toda borrada para a rua Halford, onde confundia o Dr. Lindolfo com a Cecinha Valadares, o Albino Esteves com o Periquito, o Pinto de Mouro com a Dona Otília Braga, o próprio Belmiro com a minha avó materna. Trocava os assuntos, dizia a uns as verdades dos outros, era um verdadeiro tendre-pas. Feita a academia, que quando está no juízo perfeito é a grande casa de Nabuco, Veríssimo, Silva Ramos, Raimundo Corrêa, Coelho Neto, Alberto Oliveira, Olavo Bilac. Já nos seus dias de porre é o que se sabe, dando-se de confundir o agudo crítico Alho com o esperto ensaísta Bugalho, Félix Pacheco Ferreira com Félix Ferreira Pacheco, o professor Jaceguai com o almirante de Austrégésilo, o romancista Getúlio Vargas com o ditador Machado de Assis, o polígrafo Ataúfo de Paiva com o ministro João Ribeiro, o bispo Miguel Osório com o fisiologista Silvério Pimenta, fica furiosa com os literatos genuínos, dá-se toda a medicina ao governo, às altas patentes e explica que os medalhões também são filhos de Apolo. No tocante à piada, Oswald era um gênio. Idem ao tratar de apelidos. Mas eu estava tratando da saúde de Oswald naquela noite do grande hotel, cuidando da saúde de Oswald naquela noite do grande hotel e da sua luta posterior para manter a vida integral. Porque eu examinei naquela fase em que os homens exuberantes são sempre mais maus doentes porque inconciliados com o próprio estado. Quando viram bons doentes, já estão perdidos. Conforme primeiro com os diuréticos, depois com os diuréticos mais hipotensores, depois com o momento de sua dosagem, retirada progressiva do sal, da carne, do álcool, do fumo, do coito, com a digitalização permanente, com os coronais digitadores crônicos. Vem aí a conversão e as comunhões frequentes. Mosteiro de São Bento. Parece que Oswald não tocou essa lira. Começou apenas, que a morte veio livrada da entrega total. Morreria a 22 de outubro de 54, com 64 anos, de uma das mais belas vidas das letras nacionais. Não o chamarei de Ariel, mas fazendo um péssimo trocadilho de Ariete. Então aqui, eu vou falar um pouquinho do... é muito interessante, né? Vou voltar depois disso. Até logo, então.